Bom, eu vou mostrar aqui como se pode fazer a captura de 2 monitores sem necessidade de cabo HDMI ou outro tipo de cabo, utilizando-se de duas telas de notebook. Normalmente um notebook moderno, no qual você vai gerenciar suas aulas, e um auxiliar de um notebook bem antigo, que possa ser utilizado como captura e visualização, por exemplo, de uma projeção do PowerPoint e um editável que você automaticamente pode animá-lo com apontamentos, notas e qualquer coisa do gênero durante as aulas. Para isso, é necessário que se grave aí, na verdade, salve um programa chamado Space Disk. Aqui no meu caso, ele no Windows 10, eu tenho as versões dele para servidor e receptor. É como se fosse um sistema wireless de transmissão. Vai usar o sistema de IPs para que se ocorra isso. Então, quem tem o Google Windows 10, ele fica minimizado na telinha no cantinho quando é servidor. Quando ele for o cliente, ele ficará aberto na área de trabalho, tá? Então, inicialmente, vamos começar aqui utilizando o Google. Então, a gente vai ficar aqui em Space Desk. Eu vou utilizar o Google para realizar a mudança de captura. Então vamos lá. Eu vou acessar o Google e lá a gente vai poder montar todo o esqueminha para a gente fazer isso. Então, inicialmente nós vamos procurar no Google Space Desk. Então, ele vai vir aqui Space Desk Multi-Monitor App, usando um display virtual, uma tela virtual. Eu clico aqui em Space Desk e aqui mora o segredo para você realizar isso. Então, vem aqui utilizando para as versões, o Windows 10, o Windows 8, o Mac. A intenção é você utilizar 2 monitores aqui. Então, você pode fazer aqui vir em Download. Em Download, você vai ter 2 versões. Caso seja o Windows 10, estará à esquerda, Windows 8 à direita. Mas uma coisa é deixar bem claro. Se você deverá observar a sua versão 64 bits ou 32 bits para que ocorra isso. Normalmente os computadores mais modernos já são 64 bits. Porém, você vai ter que fazer uma instalação da seguinte forma. Você tem aqui a função servidor. Então, você vai fazer a instalação do Windows 10. Nessa parte aqui, servidor. E vai salvar no computador que você utiliza para fazer a projeção. Então, você salvará um software no computador que você utiliza para dar aula, para preparar, que vai ser o seu computador principal, a função servidor. E depois, você vai rolar a barra até aqui embaixo e vai fazer a instalação deste ícone aqui para o secundário, para a máquina secundária ou chamada cliente. O que eu posso sugerir? Realiza-se a instalação desse, faça o download desse, faça o download desse na mesma máquina, utilize um pendrive para transferir para o seu monitor. Note que também eu posso utilizar o celular. Então aqui eu tenho o iPhone e tenho para o sistema Android, o sistema Windows, do Google, desculpa. Então, primeiro instala-se no computador principal, que é o chamado primário ou servidor, e o secundário, que é o cliente que irá receber. Você vai fazer a instalação com base do download no primeiro, você vai realizar um download, e no segundo, passando o segundo software para o próximo notebook ou notebook que você vai utilizar. Importante, devem estar próximos e conectados na mesma rede. Eu digo isso porque existem muitas pessoas que têm várias redes por causa de expansão.
Então, existem vários sistemas, tem uma rede que pode ser num quarto, pode ser a rede da sala. Então, é importante que estejam conectados na mesma rede para que ocorra essa comunicação. Feita a instalação no Space Desk no computador principal, que é esse aqui que eu utilizo, ele vai estar aqui como no iniciar. Normalmente você vai encontrá-lo aqui como adicionados recentemente, ou na letra S, organizado em ordem alfabética, Space Desk Server. Ele vai dizer, esse aqui com o meu computador principal, está bem claro que é o Space Desk Server, que é o servidor. Ao clicar aqui, eu automaticamente vou acessar essa telinha. Ele vai dar um IP, o tipo de comunicação, então ele já está conectado aqui. E daqui a pouco a gente vai para o computador secundário, de ordem tal que a gente faça a comunicação desse computador com o outro. Bom, agora aqui você tem a captura da tela principal do meu notebook secundário, um notebook antiguinho que eu tinha, e ele simplesmente eu utilizo ele para as gravações. Ele está um pouquinho fosco por causa da intensidade de luz, então caso tenha alguma dúvida posterior, a gente pode ajudar, tá bom? Vou reduzir um pouco a tela para você ver o aplicativo. Então, como que eu fiz? Eu baixei no mesmo computador o notebook, tá? Que é o principal, que é o Space Desk Servidor. E aí eu vou acessá-lo usando o mouse do computador secundário. Então, a única exigência é que você tenha ele conectado na tela do seu computador, um USB e a mesma rede. A telinha que vai aparecer é uma telinha mais ou menos essa aqui. Ele automaticamente vai conectar com o mesmo, automaticamente ele vai procurar o servidor do outro computador, ou seja, eu conecto no primeiro e no segundo ele já vai procurar, que é o servidor. Então perceba que eu já estou procurando ele nessa tela. Ele vai aparecer essa telinha para você, então você somente vai clicar aqui, já está conectado. Eu vou clicar aqui e ele vai dar display off. Então, ele automaticamente vai procurar a minha tela. Posso depois ajustá-la conforme o tamanho. E ele capturou a tela do meu desktop. Então, eu posso, por exemplo, essa aqui é a tela do meu computador. Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Eu posso pegar um arquivo da minha tela, vou pegar um arquivo, por exemplo, de um arquivo que eu fiz aqui para o doutorado, e posso clicar na minha tela, que está aqui, vou arrastando até a tela principal. Então, eu posso ter a tela aqui, o meu computador, esse arquivo. Se eu acessar ele daqui, o que vai acontecer? Eu posso manipular ele aqui, por exemplo, fazer a projeção dele aqui, e o editar vai ficar na tela secundária. Então, eu posso trabalhar com duas telas. No caso do Microsoft Teams, por exemplo, a tela que eu edito, eu posso colocar ela minimizada. Um cantinho eu vendo os alunos e eu editando. À medida que eles vão ver na tela, caso alguém me pergunte, professor, levantar a mãozinha, por exemplo, ou questionar, eu posso realizar a execução. Então, no meu computador aqui, ele vai abrir a tela principal. Então, é como se fosse aqui, vou tirar esse do minimizado, essa tela principal. Então, se eu mandar fazer uma apresentação de tela, perceba que nessa tela aqui, eu tenho um editável. Então, eu posso, por exemplo, fazer isso. Fazendo isso, arrastando aqui, eu posso colocar aqui na telinha, por exemplo, ou um pouquinho assim, eu posso botar o editável e aqui do lado o pessoal assistindo a aula. O que acontece?
Perceba que na tela secundária é uma apresentação do PowerPoint. Então, arrastando o mouse no cantinho direito aqui, eu posso fazer a passagem do mouse. Automaticamente, ele vai passando na tela editável. Porém, vamos supor, perceba o seguinte, vamos supor que eu possa, eu quero dar uma ênfase, eu quero escrever uma coisa, eu posso usar as ferramentas, por exemplo, de desenhar no PowerPoint. Caso você não tenha, você tem que ir em arquivo do PowerPoint, opções e editá-las, tá bom? E você pode, por exemplo, eu quero realçar o cálculo que eu fiz aqui de conteúdo de vazio no slide 5. Então, eu posso movimentar minha tela aqui no cantinho até o slide 5, que é esse slide aqui, e eu quero dar ênfase, por exemplo, à densidade da água. Então, eu posso fazer de duas formas. Ou clico aqui no apontador a laser, obviamente, eu vou estar operando a tela de projeção e assistindo aqui. Ou, se eu quiser, eu não quero mais a tela de projeção, eu quero alterar. Então, eu posso vir basicamente aqui, parar de utilizar o apontamento, né? E vir a segunda tela, eu quero dar uma ênfase. Olha, eu quero mostrar. Eu posso, por exemplo, pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês, mas eu desenhei aqui errado uma fórmula, não essa fórmula aqui. Então, eu posso riscá-la. Veja que apareceu na tela, eu estou fazendo a edição aqui. Perceba que no mouse eu posso supor que seja assim, em vez de 1 menos TS. Pessoal, não é 1 menos TS, eu posso fazer 1 mais TS. Perceba que vai aparecer para o aluno. Então, eu consigo, com duas telas, editar um texto, dar uma ênfase, fazer, por exemplo, um exemplo típico, você pode fazer um fundo de lousa e escrevendo. Aí, utilizar um treino com mouse ou uma mesa digitalizadora. Espero ter ajudado. Qualquer coisa aí, em relação a qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? E a gente vai se falando. Um abraço.